Quantos cursos de onda encantada você já fez e ainda não conseguiu entender nada? Olá, pessoal, como vão todos? Espero que todos estejam bem e evoluindo juntos com as nossas dicas e orientações a cada onda encantada aqui do canal. Hoje eu vou te explicar por que tem sido tão difícil para você que sente que a lei do tempo, o sincronário e as ondas encantadas do Tzolk'in têm algo para te dizer e que parece uma fórmula, a fórmula para você encontrar a sua paz interior. Afinal, todos esses selos e números se combinam tão perfeitamente, de baixo para cima, de cima para baixo, de um lado para o outro, que deve ter uma informação para que você também entenda a sua vida de todos esses ângulos e consiga se encontrar nela. E realmente você está intuindo ou percebendo corretamente. Você só ainda não conseguiu entender o que essas ondas encantadas têm para te orientar por uma simples razão, porque elas estão numa linguagem codificada, os códigos da lei do tempo. E eu estou aqui justamente para te explicar, traduzir o que cada uma dessas ondas encantadas tem para te orientar. Então, bem-vindo à leitura psicológica do Mago Magnético Branco. E se você ainda não me conhece, eu sou Cláudia Rato. Sou professora, psicóloga, taróloga, esotérica, mão elétrica azul e estou aqui para te orientar à cura através do conhecimento para a tua realização como ser humano. Aproveita e se inscreve no canal agora e aciona o sininho todas as notificações para que você entre nesse processo de autoconhecimento e lapidação da sua personalidade, para que ela possa assimilar a sua alma e você finalmente ser feliz. Afinal, eu tenho certeza que você já sabe que ser feliz depende de um processo de autoconhecimento. Por isso, aciona o sininho, todas as notificações, prepara um caderninho para você fazer suas anotações, o seu diário e segue o canal. Então vai lá, pega seu chazinho, eu vou rodar a vinheta e prepare-se para ouvir com atenção tudo que será dito aqui, porque aí as suas celulinhas já vão começar a vibrar com entusiasmo, porque vão começar a perceber que tudo isso faz um sentido gigantesco para a nossa constituição humana. Bora lá, vou rodar a vinheta, te vejo depois. Que você ficou aí, um chamego especial para os membros do canal que se entregaram de corpo e alma a esse acompanhamento terapêutico para a evolução da nossa humanidade, desse humano maravilhoso que nos habita. Então, olha, nunca é demais lembrar que o Tzolk'in é a codificação da lei do tempo e o tempo é um pulsar que vem lá do centro da galáxia e informa todas as estrelas. Então, quem recebe a informação dos códigos do tempo é o nosso Sol. Por isso que eu gosto de lembrar você que a astrologia é uma leitura do céu a partir da Terra. Então, a gente tem uma leitura de a influência dos planetas em nós, porque, na verdade, os planetas, eles representam forças que nos habitam enquanto corpo terrestre. Por isso que a astrologia pode ser previsível, porque se você não tiver consciência sobre essas forças que te influenciam, você vai sendo levado por essas influências. Já o Tzolk'in e os códigos do tempo, eles são a informação que chega do centro da galáxia até o Sol. E cabe a nós usar o nosso livre-arbítrio para escolher sermos orientados pela nossa estrela maior, que é o Sol. Mas nós podemos optar fazer diferente. Vivemos sob a lei do livre-arbítrio e podemos, então, explorar a Terra sem nos preocupar com ciclos, eliminando, ferindo a inteligência que comanda essa ecologia perfeita do planeta. E é justamente isso que tira a nossa paz. Por isso que quando você lê Códigos do Tempo e percebe uma fórmula de funcionamento, você começa a perceber, peraí, eu posso sintonizar com essa orientação. E aí viver nessa sincronicidade, no flow da abundância e da autorrealização.
É importante destacar agora que os nossos antepassados e ancestrais viviam em contato com o tempo natural da Terra, uma vez que eles precisavam saber dos ciclos da natureza para plantar e colher a sua comida, para a sua sobrevivência. E uma das dimensões que a gente pode perceber o roubo do tempo foi justamente através do movimento da Revolução Industrial, que nos afastou da natureza e nos colocou em contato exclusivo com o tempo do relógio e com um calendário de salários e impostos. Essa percepção explica dois movimentos bastante atuais. O primeiro deles é o resgate do saber dos nossos ancestrais e antepassados como processos de cura pessoal e do planeta. E o outro é o interesse de cada vez mais pessoas pelos códigos do tempo. Por isso, caro companheiro e companheira de canal, perceba que o seu interesse por essa linguagem já é um sinal da expansão da sua consciência e levantou a cabeça para prestar atenção nesses códigos, nessa nova linguagem, nessa nova percepção do que é a vida no planeta. E o que pode ter sido o obstáculo até agora é apenas a falta de uma tradução dessa linguagem codificada para um entendimento do que precisamos fazer para continuar nos conscientizando do que é necessário para que a nossa vida entre nesse flow de prosperidade e abundância que, como terráqueos, como filhos da terra, temos por direito viver. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu aconselho se inscreva agora, porque se você me ouviu até aqui, você está super afim, preparado e motivado para isso. Então, se inscreva, acione o sininho para que você possa acompanhar esse processo. E vai aqui um conselho. Comece a fazer um diário da sua vida, para que você seja um objeto do seu estudo e da sua evolução. Dito isso, meus amores, vamos então fazer essa leitura psicológica, né? Qual é a orientação do tempo no nosso processo de lapidação da personalidade? E veja bem, a gente está agora no Castelo Vermelho. Esse castelo, ele trata de inícios. E a gente já começou a entender que o início, no Castelo Vermelho, leste do Girar, corte do nascimento, inicia a semente. O que nós estamos fazendo agora é construindo a nossa semente. Então, não é semear, né? Como a gente às vezes escuta na leitura de uma lua nova na astrologia, é tempo de semear. Aqui no Tzolk'in, a gente trabalha uma oitava acima da nossa personalidade. Então, antes da nossa personalidade querer, desejar alguma coisa para nós paramos para ouvir a nossa alma. E é com a nossa alma que os códigos do tempo conversam. Por isso que muitas vezes a gente estuda, mas não realiza na nossa vida. Porque a gente está estudando um código que está relacionado com a nossa alma, e a nossa alma é uma dimensão em nós que sonha, e nós fomos aculturados a não sonhar, a somente olhar para o relógio e trabalhar para ganhar o salário no dia do mês tal, do ano gregoriano, e saber quanto tempo a gente vai ter para gastar aquele salário até receber novamente. É só para isso que o calendário serve, e foi aí que nós aprisionamos a nossa mente num falso tempo. Percebe? Então, no tempo natural, a orientação dele é, olha, Castelo Vermelho, a gente está na estação, está no momento de construir uma semente para você realizar aqui na dimensão material, porque nós vivemos aqui também. Também não adianta ficar só querendo o espiritual. A gente vive aqui, a gente está aqui. Essa é a nossa experiência, essa é a nossa missão, esse é o nosso lugar, né? A gente quer ascender, mas para ascender você precisa estar num lugar para poder ascender, e o lugar é aqui. Então, a gente quer, sim, realizar nossos desejos. Porém, para realizar nossos desejos, a gente precisa trabalhar com a nossa espiritualidade. A gente precisa se conectar com a nossa alma. É essa reconexão que as religiões deveriam ter trabalhado.
Perdeu o mané, passou o tempo, era de peixes. Agora a nova espiritualidade é nós assumirmos a nossa responsabilidade pela nossa espiritualidade. Então vamos lá, Castelo Vermelho é o castelo dos inícios e eu trouxe um slide aqui para vocês para a gente ver, fazer as relações, né, desse momento que a gente está vivendo. Quando a gente entra numa onda de selo branco, o tema é espiritualidade. Então vamos acumulando as informações. A gente tem o castelo vermelho, que é o castelo dos inícios, e a gente tem uma onda de selo branco, que é a onda que fala de espiritualidade, que fala de refinar. Então, como tema da espiritualidade, a gente tem a influência agora de Saturno em Peixes e de Netuno iniciando um novo giro zodiacal. Então, nós estamos agora movidos pelo tema da espiritualidade. Nós estamos agora sendo chamados a termos uma maior responsabilidade com a nossa espiritualidade. E essa responsabilidade nos tira justamente daquele lugar que as religiões ocuparam na nossa vida. Então, veja bem, eu não estou excluindo nenhuma religião. Nós vivemos, nós aprendemos com as nossas escolhas. E nós, buscadores, eu tenho quase certeza que você que está aqui já deve ter passado por mais de uma religião. Porque a gente tem esse chamado de querer buscar, entender Deus dentro dessa nossa vida material. E as religiões chamaram a atenção para si como aqueles que iriam nos ajudar a fazer essa conexão. Então a gente buscou isso no catolicismo, no budismo, na Umbanda, o que mais? Então a gente foi buscando e realmente a gente aprendeu muita coisa, mas quando chegava na hora de a gente se entender e ser feliz e ficar em paz conosco, isso não acontecia, né? Quando não começávamos a nos cobrar, né, que a gente tem que prestar serviço, tem que, e aí começava um monte de tem que para o outro, e cadê nós? Né? Cadê eu? Que estou aqui me dedicando, aprendendo, me esforçando, e ficava sempre o outro. Então, essa é a virada de chave da nossa espiritualidade, porque quando chega a sua vez, chega também a sua responsabilidade. Sabe, aquele adolescente que vai sair de casa e quer ser dono do seu próprio nariz, ok, ele sai de casa, vai ser dono do seu próprio nariz e vai aprender a se autossustentar, né? A arcar com as consequências dos seus atos. Ou, numa outra linguagem bem conhecida por nós, a pagar as suas próprias contas. Então, é isso que Saturno representa em relação à nossa espiritualidade. E Saturno está aí porque estamos vivendo essa mudança de era, essa transição planetária. A era de Aquário é a era do coletivo, mas é a era do coletivo feito de indivíduos responsáveis, né? A gente, quando encerrar a era de Aquário, a gente vai estar vivendo numa sociedade auto-organizada, que não vai precisar mais de governantes, não vai precisar mais do Estado, porque a sociedade vai se autogovernar. É uma coisa até muito parecida do que os nossos indígenas vivem, né? Um dia eu vou fazer um vídeo sobre a economia indígena em comparação com a economia marxista. Muito interessante. Então, Saturno em Peixes nos traz esse chamado para a nossa responsabilidade. E é por isso também que a espiritualidade vai entrar em moda agora. E uma dica para você reconhecer se a pessoa que está se candidatando a ser seu mentor, sua mentora, a ser seu coach, né, no desenvolvimento espiritual ou em autoconhecimento, uma dica para você tirar a prova dos 9 para saber se realmente essa pessoa é do bem ou é um fake guru, um fake mentor, né? Porque a Matrix sempre dá um jeito de se disfarçar de bonzinho, de belo, de bonito, para poder continuar escravizando a sua mente na Matrix. É muito fácil essa dica. É só você perceber que essa pessoa está ajudando você a se conhecer melhor, assumindo a responsabilidade pela sua própria iluminação. Ninguém vai te iluminar. É você que vai alcançar a sua iluminação. Então, o que a gente faz, um bom guru, um bom mentor, uma boa orientação, né, como
mentora, como terapeuta, é chamar você, vem cá, leia o seu tarô. Inclusive essa é uma modalidade que que eu estou usando agora, que está sendo muito legal. Eu resgatei meu atendimento unindo a uma leitura do tabuleiro do tarô, que economiza dezenas de sessões até você chegar ao core da sua questão, do seu problema. E aí a gente entra no processo terapêutico, de psicoterapia breve e focal, e depois faz um outro jogo para ver se o seu jogo andou. Desculpa, gente, mas a gente entrou nesse assunto e como eu estou aqui e minha missão é essa, eu não posso deixar de divulgar para você que eu faço esse trabalho pessoal, se você quiser uma orientação mais personalizada. Então, nesse momento em que o tema entra na espiritualidade, além de a gente ter esse chamado para assumir a responsabilidade pela nossa própria espiritualidade e, portanto, não apontar o dedo mais para ninguém, tudo aquilo que o outro te faz sentir é seu e você então dê conta do que é seu, a gente tem também Netuno iniciando um novo giro zodiacal. Então, Netuno também está em Peixes e está começando um novo giro zodiacal, o que significa esse mar, né? Netuno é o deus, é Poseidon, é o deus do mar, das profundezas. O mar é justamente onde moram todas as possibilidades, é onde mora o nosso inconsciente coletivo, é onde tudo aquilo que a gente não quis olhar até agora, a gente joga lá no fundo do mar, joga para o nosso inconsciente. Então, quando Netuno entra em Áries, ele entra num signo de fogo, um signo espontâneo, um signo que faz e fala. É o nosso inconsciente, as nossas sombras, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas experiências emocionais da infância, do passado, emergindo para a gente dar conta dela, como Saturno exige lá em Peixes, que também no mar, percebe? Então a gente vai ter esse chamadão para a nossa espiritualidade, para a nossa própria visão interna, que foi usada na era de Peixes, no sentido de que quando a gente mergulhou no mar e começou a se perder, o que Peixes representa na era de Peixes? Os cardumes. A gente foi em movimento coletivo buscando um líder, né? Cadê o líder? Siga o líder. Então, as igrejas ocuparam esse lugar. Agora a gente se tornou o Aquário. Percebe? Agora a gente não é mais o peixe, agora a gente é o aquário. É esse ser que contém, que dá conta desse mar, desse nosso inconsciente. Então, para você ter uma ideia do que nós vamos viver em termos de movimento coletivo, de mudança da perspectiva da nossa espiritualidade, nesse momento do coletivo, de Netuno dando essa volta, há 160 e poucos anos atrás, mais ou menos, quando Netuno passou por esse mesmo lugar, a gente viu o surgimento do kardecismo, do Allan Kardec, não kardecismo é depois, né? A gente viu o surgimento de Allan Kardec, trazendo toda aquela noção do espiritismo, né, do espírito, da vida do espírito para além da matéria, e tivemos também a Madame Helena Petrovna Blavatsky, que fundou a Sociedade Teosófica, também trazendo muito conhecimento oculto para nós, conhecimento que inclusive é citado dentro da Lei do Tempo. Então você viu, emergiu, né, todo um conhecimento oculto através de Kardec e de Blavatsky na outra entrada de Netuno em Áries. Então agora a gente vai ver surgir o quê, né? Vejamos o que vai acontecer. A Lei do Tempo, com certeza, é um grande movimento trazendo uma consciência que até hoje esteve oculta de nós, né? A consciência galáctica, a gente se entendendo como seres de um planeta que funciona dentro de um sistema solar. Então isso não é pouca coisa não, porque essa consciência nos traz muita responsabilidade enquanto seres desse planeta, terráqueos, né? O que a gente está fazendo com o planeta? E por aí vai. E aí a gente tem também essa onda do selo branco, que tem nessa cor a representação dentro do Tzolk'in de um refinamento. É um lugar de refinamento. A corte do Castelo Branco é a corte da morte, é onde há o refinamento, porque só a verdade sobrevive à morte. Então, se nós, na onda encantada do dragão,
estávamos nos nutrindo, estávamos selecionando o que é que nós queríamos para nós. A gente pode não saber o que é que a gente vai querer, né, até chegar ao próximo Castelo Verde, mas a gente já sabia o que a gente não queria. Então, nessa nutrição, a gente já passou por esse crivo da seleção, do joio e do trigo. E agora a gente vai, então, refinar. E aí entra toda essa onda encantada do mago, que está representada no tarô, segundo os meus estudos, pelo eremita. Porque o eremita é aquele que sobe a montanha e assume a responsabilidade de tudo aquilo que ele traz na sua memória, na sua experiência. Ele sobe a montanha para depurar, né, para trabalhar tudo aquilo que ele viveu até então. Ele larga a família, ele larga o trabalho, ele larga, que é o sentido figurativo de você não mais jogar a responsabilidade de quem você é na sua família, de você não mais colocar a responsabilidade das suas escolhas no seu trabalho. Por isso, a figura do eremita. E aí a gente entra, então, na onda encantada do mago propriamente dita, que vai do dia 7/4, hoje, até o dia 19/4. Então a gente vai viver, né, toda essa onda encantada sob a energia ariana. Então é uma energia que traz espontaneidade, que joga a gente para as ações, para os inícios, para fora, para agir, dentro de uma orientação do tempo de interiorização. Porque eu quero mostrar para vocês um outro desenho de onda encantada que eu fiz. Eu trouxe essa outra imagem da onda encantada porque ela vai se aproximando daquilo que eu vou começando a sentir de uma onda encantada. Uma coisa mais vibracional, na frequência dos 13 tons. Então o mago, para mim, ele vibra, né, nessa onda que parte do mago no centro e termina com o enlaçador de mundos lá fora, que é onde a gente vai transcender. Então, de certa forma, o propósito do mago, ele se realiza no enlaçador de mundos, que é aquele que vai dar o salto quântico para a próxima onda encantada. Então, desse ponto de vista, o que a gente tem aí? A gente tem um mago que fala de receptividade, de encantamento e de atemporalidade. Então, o exercício do mago, lembrando aqui a analogia com o tarô, o eremita, ele é atemporal porque as luzes do eremita, a gente entende que se uma pessoa sobe a montanha para eremitar, ela não tem data marcada para voltar. Ela vai se entregar ao seu tempo interno. Ela vai ficar lá até ela resolver todas as questões que a levaram a essa escolha de eremitar durante um tempo. Então isso significa atemporal, não é o tempo da folhinha, não é o tempo do relógio, não é nem mesmo o tempo das estações do ano, é o seu tempo interno. Então o mago nos lembra disso. Olha, qual é o seu tempo interno? Aonde você está? Quem é você? E essa análise atemporal de quem é você, nesse momento em que nós estamos construindo a nossa semente, é muito importante você, nas suas meditações ou nos momentos em que você se emocionar, entrar em contato com a sua emoção. Porque a nossa emoção, ela é análoga ao elemento água. Então, se nós estamos vivendo um momento muito mar, né, muito profundamente espiritual, vai ser através das nossas emoções que nós vamos nos encontrar, que nós vamos entrar em contato com a nossa alma, com a parte de nós que sonha, com o nosso lado espiritual pessoal, porque não é um espiritual coletivo, é o nosso espiritual pessoal, que então é através das emoções que nós vamos entrar em contato com essa nossa informação espiritual pessoal. Então é entrar em contato com essas emoções e buscar aonde, quando você as sentiu pela primeira vez. Esse é um procedimento de uma técnica desenvolvida em Nova York chamada de psicoterapia breve focal.
aliada, né, eu agreguei o meu conhecimento esotérico a essa técnica e ela tem um resultado fantástico, porque quando você entra em contato com as suas emoções, alguma coisa na tua vida te provocou, e aí você ficou com raiva, ou ficou triste, ou ficou angustiada, ou ficou seja lá o que for, ou ficou até eufórica, né? Entre em contato com essa emoção, não fuja dela e procura buscar qual foi a primeira vez que você se sentiu assim. Aí você vai num lugar atemporal que você teve essa vivência e isto tem um recado para você, uma mensagem para você. Porque é aí que está algum bloqueio, aí que está alguma vivência que ficou parada no tempo, porém traumatizada no teu inconsciente, que continua te movendo até agora. Que alguma situação lá fora, como nós vamos ver no selo do espelho, que está nesta onda de refinamento, espelha algo que está em você. Se você sentiu algo que te incomodou, que alguém te incomodou, o incômodo é seu. E ao desobstruir, ao desvendar este lugar atemporal onde esse incômodo foi criado, você então desfaz essa bomba, né? Desativa esse gatilho. Então, meus amores, você vê que a gente está entrando cada vez mais nesse processo de orientação, de expansão da consciência através da nossa própria biotecnologia, né? Vamos usar os nossos recursos, porque a inteligência está em nós, não está no celular, não está na internet, né? Então está nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, no nosso comportamento. Está na hora da gente se ouvir agora. E a onda do mago traz então esse ensinamento que eu acho que o eremita explica de uma forma muito boa, né? Muito fácil de entender qual é esse propósito que o mago está magnetizando agora nessa onda encantada, né? Essa atemporalidade, porque aí você vai estar receptivo às suas próprias mensagens para se entender melhor, e quanto mais você desbloquear, você desativar esses gatilhos internos que te colocam nessa horizontalidade, né? Ah, o outro me provocou, o outro fez, então é ele, e é isso que provoca as guerras hoje em dia, né? Então, quando você desativa esses gatilhos, você sai dessa horizontalidade, fica mais leve, né? Menos acionado pelo meio e pode se encantar, finalmente se encantar com esse mundo maravilhoso que a gente vive, que a gente só perdeu até agora a nossa capacidade de se encantar, porque estamos cheios, né, de traumas, de emoções, de bloqueios, enfim. Então, o mago traz esse propósito do encantamento, que a gente pode conseguir, né, chegando a executando essa essência do mago, que é estarmos receptivos à nossa própria inteligência divina, a Deus que nos habita. Deus está dentro de nós, né? Não fora de nós. A gente ouve isso há séculos, então bora executar. E aí a gente segue, né? A águia que nos traz a visão como desafio. A visão da águia é a visão do terceiro olho, é a visão que está além e acima da dualidade. Então, mais uma vez, né? Entre eu e ele, que me provoca, que ele me faz, que eu faço a ele, deixa eu olhar para dentro, deixa eu olhar para mim. E aí eu, com essa visão uno o que o outro me provocou com quem eu verdadeiramente sou, e aí eu tenho a visão que a águia está tentando me dar nesse tom lunar, né? Então ela polariza e eu encontro a estabilidade com essa visão interna. E aí, como serviço, essa onda entrega o questionamento, né? Por quê? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou vendo dessa forma, né? Quem sou eu? Quem sou eu dando conta da minha própria espiritualidade, da minha própria autorrealização? E aí, o serviço dessa onda, desse eremita, né, que sobe a montanha, é o questionamento inteligente, corajoso, né, intrépido, inteligente, questiona. Né? Uma vez eu li alguém ler esse selo de um jeitinho muito bonito, porque ela leu o selo do guerreiro, falando assim, olha, o guerreiro, ele questiona tudo para a direita, para a esquerda e para cima também. Né? Então é bonitinho isso. Eu questiono o outro, eu, e quem sou eu, né? Para além de mim, na verticalidade também.
Depois vem o selo da Terra, que fala, olha, nós somos seres autoexistentes aqui nesse planeta, a gente está navegando, né? A base da nossa presença aqui é o planeta. E o planeta está para nós, para a gente evoluir nessa navegação, né? Por isso você está aqui, porque você já despertou para isso. Gente, o que eu vim fazer aqui nesse planeta, né? Não é possível que eu tenha vindo aqui só para nascer, reproduzir e morrer, né? Isso, poxa, isso a natureza faz o tempo todo na nossa frente. Nós, detentores da consciência, a gente, né, tem aqui um laboratório que tem mais elementos para sermos criativos, né? Então, o selo da Terra nos mostra isso. Aí a gente entra no quinto selo, que é o selo do espelho. Gente, eu estou considerando que você já conhece todos os selos, tá? Se você não conhece e quer que eu aponte, por favor, me avise. Deixa eu ver se eu mudo aqui um instantinho. Esse aqui é o mago, né? Começando hoje. A águia lunar, o guerreiro elétrico, que é a entrega dessa onda, a Terra autoexistente, que é a base dessa onda, a gente está aqui para evoluir. Aí a gente volta ao espelho, volta a um selo branco. E esse selo branco, ele representa exatamente essa nossa consciência de perceber que o outro nos revela. O outro é um simples espelho de nós mesmos. Uma característica que eu acho que para nós não é difícil de ser entendida, pois que se a gente se interessa pela lei do tempo, que codifica a energia em frequência e vibração, a nossa energia é também expressa em frequências vibracionais. Isso faz com que todas as pessoas que estão à nossa volta, de alguma forma, tenham ressonância com essa nossa frequência vibracional. Então, eles nos revelam, eles nos espelham. Dessa forma, a gente pode entender que, assim como horizontalmente eu posso me espelhar no outro, na vertical eu também posso me espelhar no meu eu superior, na voz de minha alma. E nessa batida de me conhecer através do reflexo do outro e de minha alma, o que é que eu encontro no próximo selo? O sol, que ficou lá em cima nesse desenhozinho da onda encantada. Né? Quer dizer, a gente começa a ter mais luz, a gente começa a receber e entender melhor o que é essa força vital, né? O que é essa força universal, aliás, o que é essa força universal, o que é essa fonte da vida. Quando a gente vai se desvencilhando, vai deixando cair todas essas crenças limitantes, vai investigando as emoções, a gente vai tendo uma visão mais clara do que é a fonte. E fazer exatamente aquilo que, de novo, as religiões deveriam ter feito na Era de Peixes. Ensinado a gente a fazer essa conexão com a fonte. Aquela água que Jesus falou, não bebe essa água, beba da minha água aqui, porque esta realmente vai matar a sua sede. Sede de quê que nós temos, no fundo, no fundo? Sede de verdade, sede de paz, sede de amor. E a gente encontra isso na fonte, que está representado no selo, no código do selo do Sol. E o Sol aqui está no tom ressonante, ou seja, é na verticalidade, é onde a gente vai se inspirar. Veja, estamos construindo a nossa semente na onda encantada do mago, que refina essa nossa semente, e a gente vai encontrar inspiração, canalizando essa inspiração da fonte, para podermos harmonizar o nosso ser. Ou seja, harmonizar essa relação entre a nossa alma e a nossa personalidade. Depois vem o dragão. Daí para diante, gente, a gente vai recuperar a experiência que nós vivemos na onda encantada do dragão. E o dragão entra no selo galáctico. Então, aquilo que nós magnetizamos na onda encantada do dragão, enquanto nutrição, enquanto orientação para a gente nutrir o nosso verdadeiro ser de forma consciente, ou seja, entendendo que a nutrição é o que agrada ao nosso coração, é aquilo que responde à nossa alma, ao nosso verdadeiro ser. Agora a gente integra, agora o dragão chega aqui no tom galáctico de integração. O que era o desafio na onda encantada do dragão, que era a nossa capacidade de entrar em contato com o nosso eu superior, na comunicação com o espírito, a oração, a meditação e etc., aqui entra no tom solar da intenção, que nós mantenhamos a intenção de estarmos em comunicação com o nosso espírito,
para poder até mesmo nos comunicar com todos à nossa volta de uma forma mais verdadeira, mais leal, e não simplesmente dizer aquilo que as pessoas querem ouvir de nós. Depois a gente tem a noite, que foi o serviço da onda encantada do dragão. Aqui entra como planetária, ou seja, o que foi serviço no dragão agora é a realização. Então a gente começa agora a sacar que nossa grande realização vem do sonho, que vai nos trazer a intuição e a abundância. Então a gente manifesta essa eremitagem que o mago nos ensina através do sonho, da intuição e da abundância. Depois começa a espectralizar. Tom espectral libera, dissolve e liberta sementes. Eu acho que a gente aí já tem agora um esboço de uma semente. Eu já tenho aqui, já consigo pensar aqui. Ai, olha, realmente, né? Eu e o canal, né? O canal é um grande desafio para mim, porque começou de uma brincadeira na pandemia e eu estou até hoje, e isso se transformou num trabalho, e eu fico aqui me questionando, será que eu queria mesmo, né, esse trabalho? Então agora, nesse Tzolk'in, nesse castelo, eu já começo a ter mais claro, né, essa semente, né, então é um trabalho. Então que trabalho é esse, né? Como desempenho? O que ele está me trazendo? O que ele está me completando? Aonde ele está me significando? Né? Isso é que vai ser espectralizado nessa onda. O que você quer? O que você entende por espectralizar uma semente do ponto de vista psicológico? É isso que vai contaminar a sua psique. Sabe? O que vai ficar de verdade na sua psique, o que você não vai esquecer, o que vai ficar martelando na sua psique, é o resultado desse trabalho que a gente está fazendo na onda do mago. Por isso, semente. Vai começar a focalizar na sua mente isso que você verdadeiramente quer, né? A partir de agora, desse Tzolk'in para nós, 15 despertos, que sabemos que cocriamos a nossa vida de forma consciente. E no tom cristal a gente tem a serpente. Vem cá, e essa onda toda, e essa jornada toda que a gente está fazendo, estamos considerando o prazer? Está sendo prazeroso? Ou você está escorregando para o lado da Matrix e está sofrendo, está achando que tem que pagar pecado, está achando que tem que ficar espiando, né, as suas provas aqui, e está ruim porque tem que estar? Não está ruim porque tem que estar, não. Se está ruim, vai lá dentro, né? Faz essa investigação, chama a emoção, pergunta que mensagem é essa, procura lembrar quando foi a primeira vez que você viveu isso e liberta, dispersa, né? Recupera esse pedaço seu que estava guardado lá atrás e busque o prazer. Não esqueça do prazer. E o prazer, no caso da serpente cristal, é coletivo, né? Então você tem que estar se sentindo bem no aqui e agora. O prazer também tem aquela relação com a nossa sexualidade, que não é só a prática sexual. Sexualidade no prazer em tudo que temos, em ser quem somos, em estar onde estamos, né? E também desejar as coisas boas da vida. O prazer de um bom odor, de um bom perfume, um bom aroma, de um bom tecido para colocar na sua pele, de um conforto, de um bom sapato, todas essas coisas que nos dão prazer aqui, aonde estamos, para depois transcendermos no enlaçador de mundos. Não é lindo? Porque o enlaçador de mundos, ele vai trazer, ele vai enlaçar toda essa nossa investigação interna. Eu espero que a gente use o fogo de Áries para fazer essa investigação interna, enlaçando os dois mundos. Ele vai trazer o de dentro para fora e vai investigar também se o de fora, como que ele está abrindo oportunidades para eu realizar o que está dentro. Porque importante trazer agora a outra tela, porque aqui tem uma informação que eu considero importante também. No dia 12, o dia que a gente vai estar vivendo a tormenta rítmica, teremos uma lua cheia do Sol em Áries. Então é fogo total, que eu espero que a gente use essa disposição para deixar ir embora aquilo que precisa ir. Deixar o passado, força para olhar para frente e ir para frente, aproveitando essa energia da tormenta rítmica, que é também o regente desse nosso ano. Nós estamos vivendo a onda encantada que rege
todo esse nosso anel através da tormenta rítmica, né? Então vamos aproveitar essa lua cheia e deixar embora aquilo que já foi, que já era, e olhar para frente com toda a força e vontade que Áries nos inspira. E espero que você tenha gostado dessa leitura. Quero saber o que você achou dessa nova configuração da onda encantada. Quero muito saber se você quer que eu continue colocando as datas, se você quer que eu mantenha esse formato, né? Porque esse formato é um formato mais detalhado, selo a selo, e o outro formato é um formato que eu vou aos pouquinhos trabalhando mais do lado psicológico da onda encantada. Porque você pode encontrar aqui no canal mais de uma leitura que eu tenha feito da onda encantada do mago, uma vez que eu venho fazendo essas leituras das ondas encantadas do Tzolk'in já há algum tempo, e nessas outras leituras eu vi selo por selo, frequência por frequência. E eu sinto que a gente já está seguindo uma linha mais de lapidação mesmo da personalidade, entendendo esse momento que nós estamos vivendo como um momento de cura psicoespiritual, um momento em que a espiritualidade vai nos ajudar a ganhar saúde psicológica, saúde mental. Então, de certa forma, eu estou caminhando mais para essa leitura psicológica, menos detalhada em termos de selos e frequências, e mais vendo esse todo de uma onda encantada. O que vocês acham? O que vocês preferem? Me contem aí nos comentários. E é isso, minha gente. Um grande beijo. Força nessa onda do mago, trabalhando os dois lados, porque nós estamos aqui para materializar o espírito e espiritualizar a matéria. E o tarô como nosso instrumento de contato com o nosso eu superior. Até a próxima!